Fala galerinha do canal FM+, com vocês, Manu Lessa. Vamos hoje à terceira aula de trabalho mecânico. São aulas curtas, é bem verdade, mas nessa terceira aula, para mim, é a parte mais importante. Trabalho da força-peso e da força elástica, que não é tão importante assim, mas trabalho da força-peso é muito importante. Antes de falar de trabalho da força-peso, roda a vinheta. Vamos lá, olha só. Imagine um corpinho a uma certa altura H do solo caindo. Esse corpinho tem massa M, está a uma altura H do meu solo e ele vai simplesmente despencar lá de cima. Cai por quê, bebê? Porque o peso puxa esse corpo para baixo. Essa é a sua força-peso. Enquanto esse corpo sofre um deslocamento também para baixo. E se ele cair da altura H, o deslocamento vai ser a própria altura na qual ele se encontra. Se você quiser calcular o trabalho do peso, você pode usar a fórmula. O trabalho é igual a F vezes D, cosseno do ângulo θ. Força, deslocamento, cosseno do ângulo θ. Para! De que força estamos falando? Estamos falando da força peso. Qual vai ser o deslocamento do corpo? De cima até lá embaixo. Então, esse deslocamento vai ser a própria altura H. E o cosseno do ângulo θ? Lembra da primeira aula? O cosseno do ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. A força é o peso, o deslocamento está para baixo. Este ângulo θ, já que os dois são paralelos entre si, ele vai ser igual a 0 grau. Então, lá na formuleta entra cosseno de 0 grau. Cosseno de 0 é quanto? Ah, isso é 1, então joga lá. O trabalho do peso vai ficar com uma fórmula reduzida. Vai ser peso vezes a altura. Se você preferir, no lugar de peso, você pode colocar Manu gostoso vezes a altura H. Ué, eu conheço essa fórmula. Essa fórmula não é só de trabalho do peso, ela é de energia potencial gravitacional. Mas se lembra da primeira aula? Trabalho e energia andam lado a lado. O trabalho do peso corresponde à energia potencial gravitacional. Beleza? E se esse corpinho, ao invés de cair da altura H, ele subir do chão até a altura H? Como que fica o trabalho do peso? Imagine que esse corpo esteja subindo. Esse corpo tem massa M, está subindo velocidade para cima, o peso continua puxando esse corpinho para baixo, a altura continua sendo o deslocamento do corpo. Se você quiser calcular o trabalho do peso, você pode e deve usar a formulinha. Acorda! Olha só! Formulinha, trabalho é igual a F vezes D, cosseno do ângulo θ. Fala pro tio, de que força estamos falando? Isso, do peso. Qual é o deslocamento? Isso é a altura e o ângulo θ. Fala agora. Quem é o ângulo θ? Fala. O ângulo θ vai ser aquele ângulo formado entre a força, peso, e o deslocamento, para cima. Que ângulo é esse formado entre a força, peso, e o deslocamento? É de 180 graus. O ângulo θ, então, é de 180 graus. Ali entra cosseno de 180 graus. Pergunte ao Fábio Costa, quanto é cosseno de 180? É menos 1. Esse work vai ficar peso, altura, vezes menos 1. Ou esse work vai ser igual a menos peso vezes altura. Quer substituir o peso, né? No lugar de peso quer colocar Manu gostoso, né? Então esse trabalho vai ser igual a menos mgh. Repare, corpo caindo, trabalho do peso, mais mgh. Corpo subindo, trabalho do peso, menos mgh. Dá para generalizar, tio? Dá, sobrinho. Olha lá, trabalho do peso, quando que ele vai ser? Positivo, negativo ou nulo. Ele vai ser positivo nas descidas. Ele vai ser negativo nas subidas. E ele vai ser igual a 0 em deslocamentos horizontais. Por quê? Porque se esse corpício, olha só isso que eu estou fazendo, olha a preguiça. Se ele estiver
num deslocamento horizontal e o peso apontando para baixo, o ângulo formado entre o peso e o deslocamento é de 90 graus. E na aula anterior que você assistiu aqui no canal FM+, toda vez que a força é perpendicular ao deslocamento, o trabalho realizado é nulo. Por isso que em deslocamentos horizontais, o trabalho vai ser zero. Do peso, do peso, do peso. Ok? Mas, tio, e se esse corpo não cair verticalmente? E se ele rolar num tobogã? E se ele descer um plano inclinado? E se ele estiver numa trajetória qualquer? Não muda nada. Continua a mesma fórmula. Por quê? O trabalho do peso é o trabalho de uma força conservativa. Por isso, não depende da forma da trajetória. De novo, olha lá. Olha para a telita. Olha para a tela. Imagine que esse corpo venha se deslocar aqui, nesse plano inclinado. Ele vai descer o plano inclinado, vai se deslocar pelo plano inclinado até lá embaixo. O peso continua apontando para baixo. O peso continua sendo uma força constante. Então, eu continuo tendo autorização para usar trabalho igual a F vezes D cosseno do ângulo θ. Maravilha. De que força estamos falando? Em peso. Qual é o deslocamento? Em não é a altura H. Não é a altura H. Olha só. A altura H é essa aqui. É um dos catetos do seu triângulo retângulo. Enquanto o deslocamento é a hipotenusa. Não tem como a hipotenusa ser igual a um dos catetos. Não tem como. Beleza. Então o deslocamento, infelizmente, não é igual à altura H. Deixa D mesmo. Mas, tio, Manu, você falou que era a mesma fórmula. Calma, se liga aqui que você vai ver. Porque agora, quando eu usar um voodoo para o cosseno do ângulo θ, na verdade eu vou passar a responsabilidade para você. Quem é o ângulo θ? É o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Então o ângulo θ em questão é esse aqui. Beleza? Tá ali. Agora, se você reparar, aquele ângulo θ é um dos ângulos do triângulo retângulo. Se você manda ali cosseno do ângulo θ, você sabe cosseno. Se não sabe, assista a aula do Fábio Costa. Cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu não vou falar do peso e do deslocamento. Eu vou falar da altura, que é o tamanho de um dos catetos, e a hipotenusa, que é o meu deslocamento efetivo. Então, cosseno do ângulo θ é H sobre D. Quando você joga lá na formuleta H sobre D, o que vai acontecer em H sobre D? Você vai cortar o D, exatamente isso. Corta o D. E aí a fórmula volta à esperada. A fórmula volta àquela que você já sabe. O trabalho do peso é P vezes H. Ou Manu, gostoso e honesto. Tá lá, fechou. Beleza. E aí eu resumo. Manu, capítulo 15, versículo 28. O trabalho do peso não depende da forma da trajetória. Depende apenas do próprio peso, do corpo, e do desnível existente entre as posições. Ou seja, não interessa se ele desce pela hipotenusa ou se ele cai verticalmente. O trabalho do peso para este corpo tem o mesmo valor, porque não depende da forma da trajetória. Isso é cobrado de maneira bastante clássica, como essa questão que está aí da falecida Unirio. É uma questão muito antiga, certamente mais velhinha que tu. Olha só, 3 corpos idênticos de massa m deslocam-se entre 2 níveis, como mostra a figura a seguir. São 3 corpos, A, B e C, A caindo livremente e C descendo uma rampa, sendo em todos os movimentos desprezíveis as forças dissipativas. Com relação aos trabalhos W realizado pela força-peso dos corpos, pode-se afirmar que, amor de minha vida, eles estão caindo. O trabalho que ele quer é do peso, da força-peso. Então é Manu, gostoso e honesto. A massa é a mesma? É. A gravidade é a mesma? É. A altura é a mesma? É. Ah, mas as trajetórias são diferentes. E daí? O trabalho do peso não depende da forma da trajetória. Então esses trabalhos são todos iguais, em A, em B e em C. Tá lá, ó, é a letra D de jeans. Mas existe uma situaçãozinha um pouco pior em relação a isso que eu acabei de falar. Forma de trajetória, olha só.
Maria, se desloca sobre uma superfície irregular, como a ilustrada no perfil a seguir. Considerando os dados relevantes da figura e a massa de Mary igual a 60 quilos, determine o trabalho realizado pelo seu peso para ir de A até C. Olha só, Maria está indo do ponto A até o ponto C. Está fazendo a sua caminhada numa região montanhosa. Sai de 10 metros, e chega a 26 metros. Desce e sobe, desce e sobe. Aí ele quer saber qual é o trabalho do peso. Maravilha. O trabalho do peso é igual a Manu, gostoso e honesto. Só me responda uma coisa. De A até C, Maria desceu ou subiu? Muita gente responde as duas coisas. Não, eu quero saber o saldo. Tudo bem que ela desceu, mas depois ela subiu de volta. De ponta a ponta, já que a meiuca não me interessa. De ponta a ponta, é subida ou é descida? É subida. Se é subida, esse trabalho é negativo. É negativo porque é subida. Beleza. E qual é a massa de Maria? 60. Qual é o valor da aceleração da gravidade? Não foi dito, é erro. Erro. But nós somos amigos e vamos colocar 10 para a gravidade. Mas tio, e a altura? É 10? É 7? É 3? É várias? Então, o trabalho do peso não depende da forma da trajetória. Depende do peso e dos pontos inicial e final. A pergunta que eu te faço a você é: qual é a altura, qual é o desnível que efetivamente existe entre o início e o final? O desnível é de 10 para 26. Então, o desnível aqui vai ser de 16. Filho, então a altura que você tem que considerar é exatamente 16 metros. 16 vezes 3 dá 48. 48 vezes 2 dá 96, com 2 zeros, 9.600 joules. Correto? Então, matei a questão. Esse trabalho vai ser de 9.600 joules. Fechou? Cuidado com isso, a meiuca não interessa. E vamos a mais uma paradinha. Agora não cai tanto assim. Trabalho da força elástica, mas vai que, né? Vai que aparece aí em alguma prova. Você estudou força elástica com o tio Manu. Você sabe que a força elástica é igual a K vezes X. Em que K é a constante elástica da mola e X é a deformação dela, é a variação de comprimento da mola. Amor de minha vida, imagine que eu estique esta mola, provocando um deslocamento no corpo, que é a própria deformação da mola. Qual seria o trabalho realizado pela força elástica? Então vamos lá, vamos aplicar a fórmula. Trabalho é força, deslocamento, cosseno do ângulo θ. De que força estamos falando? Da elástica. Então é força elástica, deslocamento, x, cosseno do ângulo θ. Tá, beleza, só que não, para. Qual foi o combinado em relação a esta fórmula? O combinado foi que esta fórmula só valeria se F permanecesse constante. E a força elástica, eu te pergunto, é constante? Não é constante. Por que não é constante? Justamente porque quando a deformação vai aumentando, a força elástica também vai aumentando. Então, nesse caso, a força elástica é variável. Você não pode usar esta fórmula porque a força elástica é variável. Tá, mas se a força é variável, eu não posso usar a fórmula, então que fórmula que eu vou usar? Como que eu vou calcular isso, pelo amor de God? Pensa, quando a força varia, eu uso o gráfico. Qual é o aspecto do gráfico? Força elástica em função de x. Força elástica em função do deslocamento. Fala pro tio, fala. Fábio Costa, se ele estivesse aqui, ele diria que a força elástica, que é K vezes x, é uma equação de primeiro grau. É incompleta, mas é de primeiro grau. Por esse motivo, a força elástica gera, num plano cartesiano, uma reta. E essa reta vai passar pela origem, justamente por se tratar de uma equação de primeiro grau incompleta. Aqui, então, eu tenho uma reta, toma,
passando pela origem. Para qualquer valor de x, a força elástica é kx. Como assim? Se x valer 1, força elástica igual a k. Se x valer 2, força elástica igual a 2k. Se x valer x, força elástica igual a kx. Não é? Então, por que o meu interesse no gráfico? Eu posso calcular o trabalho através da área de uma força constante, não tem problema não. Só que aqui, sendo variável, eu só posso usar a área. Esse trabalho, então, é numericamente igual à área, que é a área de triângulo. É base vezes a altura sobre 2. Acorda! Olha lá, esse trabalho vai ser igual. Base. Quem é a base? Total. X. Quem é a altura do meu triangulinho? Vai, é K vezes X. Joga lá. Tudo isso sobre 2. Organize esse trabalho. Ele vai ser igual a K x ao quadrado sobre 2. E mais uma vez, temos ali a convergência entre trabalho e energia, que é um assunto daqui a 2 aulas para o nosso canal. Depois dessa aula falaremos de potência e você não pode perder. Depois de potência vem energia e você vai ver que aí o trabalho da força elástica, ele corresponde à energia potencial elástica. É isso. Não há muito o que falar disso aqui. É uma apresentação apenas do trabalho da força elástica. Repito, não é muito cotado em vestibular, não aparece com tanta frequência assim, mas vai que... E aí, amor de minha vida, eu fico por aqui. Até a próxima aula. Já se inscreveu no canal? Então se inscreve agora. Já deu joinha? Então dá agora. Já compartilhou? Então compartilha agora. E até a próxima aula. Beijo do gordo. Fui!